Nada de Novo no Front é um filme de 1930 dirigido por Lewis Milestone, estrelado por Louis Wolheim, Lew Ayres, John Ray e Arnold Lucy. Quando um grupo de jovens idealistas se junta ao exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial, eles são designados ao Fronte Oeste, onde seu patriotismo é destruído pela dura realidade do combate. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente fazer mais uma recapitulação, falando sobre o filme de número 53 da lista. E eu já quero começar falando sobre o título do filme, porque esse é um desses muitos que tem mais de um título aí ao longo dos anos. Então parece que quando o filme foi lançado originalmente, ele foi lançado com o título de Sem Novidade no Front. E é esse o título que aparece pra mim no livro, inclusive. Mas a internet me diz que hoje, em relançamentos do original, porque tem uma versão nova, mas mesmo em relançamentos do original, o título que a gente encontra hoje é Nada de Novo no Front. Então eu prefiro colocar aqui o título que você vai encontrar hoje se você for procurar o filme. Esse filme, por exemplo, no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá disponível na Apple TV. E na Apple TV ele tá como Nada de Novo no Front. Então por isso que eu tô usando esse título, porque é o atual, é o título que se usa hoje. Mas teve o outro originalmente. A sinopse basicamente conta o filme assim. Eu diria que um ponto importante, pelo menos importante pra mim, que a sinopse não diz, mas eu também acho que não era obrigatório ela dizer, eu não acho que é uma falha ela não falar isso, porque já entra em um pouco de detalhes, mas é que o filme na verdade abre com um professor parando a sua aula pra fazer um grande discurso sobre como todos os alunos dele deveriam se juntar à guerra, e porque isso é que é a marca de um verdadeiro patriota e sei lá o que, e é isso que convence os alunos a irem, porque nenhum deles queria ir. No momento em que o filme começa, nenhum deles tá afim de ir. Então, a sinopse quando diz que é um grupo de jovens idealistas, faz parecer que já é uns jovens super animados com a ideia, assim. Mas não é isso quando o filme começa, eles são convencidos a isso. Então eu não diria que eles são exatamente idealistas, não nesse contexto pelo menos, né? Eu acho que eles têm outros ideais na vida, mas essa frase faz parecer que o ideal deles é a luta, né? Enfim, é só uma coisa. Mas realmente, eles são enviados pra guerra e basicamente eles não têm um único momento bom em todo o período em que eles estão na guerra, né? Só acontece desgraça, algumas piores, outras menos, mas assim, nada de bom acontece no decorrer da história. E aí, bom, o filme foi baseado num livro de 1929, um livro de mesmo nome, escrito por um autor alemão chamado Erich Maria Remarque. Se eu não me engano, o livro é para ser meio que baseado nas próprias experiências dele, né? O livro é para ser meio autobiográfico, assim, que eu saiba, pelo menos. Posso estar enganado. O filme aparentemente foi filmado com duas câmeras lado a lado a todo momento, com um negativo sendo editado como um filme com som normal e o outro sendo editado como uma coisa que a internet chama de versão de som internacional, que seria para distribuição em áreas que não falam inglês, países de outros idiomas, né? Eu sinceramente não entendi muito bem se essa outra versão é para ser mais fácil de dublar. Eu não sei o que acontece. A versão que a gente tem é a principal falada com som normal. Essa outra versão, eu não sei se ela ainda existe, eu não sei se existe propósito para a existência dela hoje, então talvez por isso a gente já teve casos aqui, né, de filmes que tinham mais de uma versão, mas só uma foi restaurada porque a outra não fazia sentido. Eu acho que esse aqui deve ser um caso desse. Eu realmente fiquei um pouco confuso, assim, a internet não me explicou o que é pra ser realmente essa outra versão. Mas eu fico pensando que é isso, deve ser uma versão sem as falas pra que ficasse mais fácil dublar. Eu imagino que a tecnologia pra dublar nessa época devia ser ainda bem primária, né? Não devia funcionar muito bem. Aparentemente uma grande quantidade de veteranos do exército alemão estavam morando em Los Angeles na época que esse filme foi feito, né? Esse filme foi feito em 1930, ou seja, antes da Segunda Guerra Mundial, mas depois da Primeira. A história do filme tá retratando a primeira, né? Então, nessa época, muitos veteranos do exército alemão estavam morando lá e acabaram sendo chamados ou para fazer papel de figuração, ou para fazer ali participações no filme, ou para dar opiniões, né, sobre a parte técnica das coisas, sobre, sei lá, a veracidade ou fatos, algumas coisas assim. Aparentemente eles aproveitaram isso. No total, cerca de 2.000 figurantes foram utilizados na produção do filme, e entre eles, um dos figurantes era o futuro diretor Fred Zinnemann. Fred Zinnemann que dirigiu Matar ou Morrer, que a gente viu aqui recentemente, se eu não me engano. Eu acredito que já foi ao ar, mas faz pouco tempo. No momento em que esse vídeo for ao ar, eu acho que o outro já vai ter ido, mas há pouco tempo atrás. Então, aí só uma curiosidade, porque é um diretor que a gente tem aqui também na lista. Eu tenho uma curiosidade que eu preciso dar um spoiler sobre o final do filme. Parece que originalmente eles escalaram a atriz de comédia Zazu Pitts para fazer o papel da mãe do Paul, que dos meninos ali é o protagonista.
é o principal. Mas porque ela era uma atriz de comédia, quando eles mostraram pra esses públicos de teste e tal, as pessoas ficaram confusas, acostumadas a ver ela fazendo comédia. As pessoas davam risada quando ela aparecia. Simples fato dela aparecer em cena, as pessoas já davam risada. E não é pra ser um filme pra você dar risada, né? Embora ele até tenha um ou outro momento mais levezinho e tal, não é um filme pra você dar risada. E aí essa coisa da escolha da atriz não tava funcionando. Então eles mudaram a atriz, refilmaram todas as cenas, trocaram pra Beryl Mercer, que é quem ficou, né? Aparentemente aí relançamentos do filme depois do lançamento original tiveram cortes feitos no filme, e a música que toca no final do filme foi trocada também nesses relançamentos. Tudo isso contra as vontades do Lewis Milestone, né, do diretor. E antes dele morrer em 1980, ele pediu para a Universal restaurar o filme como era originalmente. E só em 2006, 26 anos depois aí dele ter morrido e feito o pedido, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que eu já falei aqui que é quem é acreditado aí com a preservação de filmes, em especial do cinema americano, mas às vezes outros também, eles fizeram aí uma grande restauração do filme, e aí essa versão que a gente tem hoje, ela incorpora todo o material sobrevivente que se sabe, né? Porque, como eu falo com frequência, sempre pode ter umas coisas perdidas por aí, que ninguém encontrou e algum dia alguém vai encontrar. Mas a versão que a gente tem hoje é essa restaurada e, supostamente, com todas as cenas que haviam sido removidas depois. No momento em que o filme foi lançado, ele foi muito elogiado, tanto pela crítica quanto pelo público, gostaram bastante do filme. Mas apesar disso, houve aí algumas controvérsias relacionadas ao filme, em especial porque no momento em que esse filme foi lançado, os Estados Unidos ainda não tinha assumido uma postura contra a Alemanha, até porque o partido nazista ainda nem tinha tomado poder, então os Estados Unidos ainda estava neutro nessa história toda. A Segunda Guerra, como eu falei, ainda não tinha começado, e é um filme que acaba sendo... A percepção das pessoas é que o filme é muito anti-guerra, mas também percebem mensagens anti-Alemanha. Eu vou elaborar mais sobre isso quando eu for falar nas minhas opiniões, mas isso é o que a internet me diz. E aí, o filme foi exibido lá, né? Porque, de novo, não estavam em guerra, né? Então o filme chegou a ser exibido lá. Mas o partido nazista, que não tinha tomado poder, mas já existia, né? Ele só não tinha o controle da Alemanha ainda, mas já era um partido existente. Então, tanto o partido quanto Hitler foram contra o filme. E parece que quando o filme estava sendo exibido lá, nazistas disfarçados invadiam as salas de cinema sob mando do Goebbels, e eles tentavam atrapalhar as sessões de jeitos muito diversos, como jogar bombas de fumaça, jogar pó para as pessoas ficarem espirrando, soltar ratos dentro do cinema, que todas essas, eu diria que talvez a fumaça menos, mas essas táticas parecem tão infantis, que é um negócio que, por um lado, faz muito sentido. Por um lado, por todas as coisas que a gente entende hoje, faz sentido esse pessoal tá usando táticas extremamente infantis. Por outro, ainda é tão bizarro. Mas enfim, isso era uma coisa que acontecia. Ficavam também gritando, dizendo que era um filme judeu, filme judeu, filme judeu, por ser contra os alemães. Mas, enfim, é algo que aconteceu aí com a exibição desse filme lá na Alemanha. O filme foi indicado a 4 Oscars, não ganhou o prêmio de melhor fotografia, não ganhou o prêmio de melhor roteiro, mas ganhou melhor diretor pro Lewis Milestone e melhor filme. E aí, eu queria ler uma curiosidade aqui, mas que ela fala sobre a cena final do filme. Então, eu vou precisar dar um spoiler aqui nesse momento, porque... E é um spoiler pro final do filme, eu vou ser sincero. Na minha opinião, eu acho que a proposta de ser um filme sobre como a guerra é ruim e tudo dá errado, eu não sei se teria como o final ser diferente. Talvez não seja exatamente um spoiler, mas tô deixando avisado aqui, se alguém tiver aí, não quiser pegar o spoiler, quiser parar antes, esse é o ponto aí, estejam avisados. Eu vou falar um spoiler aqui e depois a gente retoma. O que acontece é o seguinte, o filme termina com uma cena do Paul indo pegar uma borboleta e levando um tiro. E esse não é a última cena do filme, mas é assim que o filme termina, né? É o final ali da história. E essa cena não existe no livro. No livro, aparentemente, você nunca sabe como que o Paul morre. Você sabe o fato, você sabe que ele morre, mas não diz como. E parece que no filme, e aí eu não sei se tem essa parte no livro também, mas no filme tem uma outra parte antes que tá mostrando a casa dele,
e mostra que ele tem uma coleção de borboletas. Dessas que o povo bota com um prego num quadrinho, sabe? Tem uma conversa dele com a irmã dele sobre as borboletas e tal. Então criou-se aí essa ideia de que ele tinha essa coisa com borboletas. Então o filme criou essa cena em que ele tá indo pegar uma borboleta e leva um tiro. Só que quando o Lewis Milestone teve a ideia de fazer esse final, as filmagens já tinham acabado, o filme já estava sendo editado, né? Eles já estavam ali na pós-produção e ia ficar ruim de, sei lá, chamar gente de volta pra fazer uma coisa. Acho que ele não ia conseguir que o estúdio aprovasse, sei lá. E aí o que ele fez foi o seguinte, ele mesmo fez a cena. Então, a cena como mostra no filme, a gente só vê o braço indo até a borboleta e caindo pra dizer que tomou o tiro e morreu, né? É o braço indo, o barulho e o braço cai pra gente entender, né? O que aconteceu. Esse braço que a gente tá vendo é do próprio Milestone, porque o ator que fez o Paul já não estava disponível mais. Enfim, então é só uma curiosidade aí, mas envolve um spoiler, né? Então precisava avisar. Vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre ele. O livro fala que esse filme é um clássico anti-guerra que resistiu ao tempo e foi restaurado em 1998. A internet me diz que ele foi restaurado em 2006. Não sei se houveram duas restaurações, um intervalo relativamente pequeno de tempo seriam, né? Então não sei. Sinceramente não sei. A internet me disse 2006, mas fica aí essa diferença de informações. Teria que ir mais a fundo para tentar ver qual é a data exata. E aí o livro fala que esse filme é um divisor de águas por algumas coisas, uma delas pela sua denúncia previdente do fanatismo nacionalista e militar. Guarda essa informação. Aqui diz também que tem uma refilmagem para TV feita em 1979. Tem um filme mais recente, né? Que é uma produção alemã, inclusive, que eu saiba. E é de 2022, eu acho. Se eu não me engano, até ganhou o Oscar. Com certeza concorreu. Mas eu acho que ganhou o Oscar de filme estrangeiro. Mas então, o que eu falei que era para guardar a frase na cabeça. Assim, o fato de que o filme é contra esse patriotismo exacerbado, né? É engraçado, porque realmente antes desse a gente teve filmes que eram isso do ponto de vista dos americanos, né? Eram os americanos com todo mundo falando, vai pra guerra, vai pra guerra. A gente teve lá o Grande Desfile, que na verdade, se você for pensar, é um filme que parece muito com esse aqui. É um filme muito em que pessoas ao redor do protagonista ficavam falando pra ele, não, você devia ir pra guerra, não, você devia ir pra guerra. E ele era uma pessoa visivelmente não preparada para isso, assim como aqui, que é um monte de adolescente, e ele vai pra guerra, convencido por essas pessoas, e quando chega lá, a guerra é horrível. Ele chega esperando algo incrível, esperando que ele vai ser um grande herói, e ele chega lá e tudo é horrível, e ele volta e tudo tá horrível, e o outro lá perde uma perna, né? Então, na verdade, se você for pensar, são filmes muito semelhantes, em alguns aspectos, pelo menos. Mas, assim como eu falei naquele, a minha opinião vale pra esse também, que eu não consigo enxergar um filme que mostra pessoas indo pra guerra e a guerra sendo difícil, sofrida, como necessariamente uma coisa anti-guerra. Porque a gente sabe que na sociedade as pessoas, muitas pessoas, ainda enxergam esse sofrimento como algo a ser vencido. Em especial, algo que vai fazer de você homem mais homem. A gente vive uma época de legendários hoje em dia, sabe? A gente tem inúmeras coisas pra mostrar pra gente que as pessoas pensam assim. Então, eu acho que, pelo menos em pleno 2026, não dá pra você ver um filme que mostra a guerra como algo sofrido e dizer, esse filme é contra a guerra. Não é suficiente. Não basta. Porque o sofrido não fala pra ninguém não ir. Pelo contrário. Muita gente pensa, nossa, olha como é difícil. Eu vou pra lá e eu vou voltar. E aí você vai ver quem que eu sou de verdade. Sabe? Esse tipo de coisa. Então não acho, de verdade, que dá pra dizer que qualquer um desses filmes são anti-guerra por esse motivo. Eu aceito que na época eles foram percebidos assim, tá? Eu acho que isso é válido. Eu acho que é válido que na época isso foi suficiente, pelo menos, sei lá, no olhar da crítica ou de muitas pessoas. Eu acredito que isso pode ter sido suficiente para enxergarem esse filme como contra a guerra, porque um filme que fosse a favor não estaria te mostrando nada de ruim para tentar te convencer aí. Só que assim, é diferente um filme a favor do alistamento, ou melhor, não é nem isso. É diferente um filme que quer te convencer a ir pra guerra de um filme
que quer te dizer que guerras não deveriam acontecer. Porque a segunda coisa é anti-guerra, a primeira não é. A primeira, quer dizer, eu falei um filme que quer te convencer, obviamente não é anti-guerra, mas um filme que simplesmente tenta te dizer que talvez você não deveria ir pra guerra, ou que talvez pense 2 vezes antes de ir, isso não é suficiente pro filme ser anti-guerra. A guerra é uma coisa muito maior, sabe? É um filme que tá pegando pessoas no nível individual, sabe? Ainda mais nessa época, pelo menos todos os filmes de guerra que a gente viu até agora, esses pelo menos mais antigos, nenhum deles trata de alistamento obrigatório, né? Todos falam muito sobre a pessoa ir se alistar. E eu não sei como é que foi isso na época, né? Eu sei como é que foi na Guerra do Vietnã, porque a gente vê muita coisa falando sobre isso, e inclusive quando a gente chegar nas datas vai ter filme sobre isso aqui com certeza. Então essa eu sei que foi um alistamento obrigatório. A primeira e a segunda, eu não faço ideia. Os filmes fazem parecer que não era obrigatório, principalmente na primeira, porque eu acho que a gente tem mais filme sobre a primeira, talvez. Mas os filmes fazem parecer que não era obrigatório. Por outro lado, eu não confio nisso. Não vou pesquisar também, porque já falei que acho guerra um assunto que não me interessa, mas eu acho totalmente possível que, na verdade, fosse obrigatório e os filmes só estão querendo te dizer que você devia ir por conta própria, sem que precisassem te chamar, sabe? Mas os filmes realmente retratam como se fosse uma coisa que as pessoas vão porque querem. Quando, tipo, a guerra não acontece porque cidadãos querem ir lutar nela. Não é isso que faz uma guerra acontecer, né? Então, filmes que mostram cidadãos que viraram militares e foram lutar na guerra, sofrendo, eles não estão contra a guerra, sabe? Esse é o meu ponto. Eu acho que a guerra independe dos indivíduos. E esses filmes estão todos falando dos indivíduos. Enfim, é um negócio muito complicado. Eu concordo que é um filme interessante, eu acho que é um filme realmente muito bem feito, de verdade. O livro fala sobre como ele, no berço do som, ele é um filme que usa muito o som pra mostrar o som da guerra, né? Os barulhos da guerra e tal, que sinceramente eu não faço ideia se são realistas ou não, e adoraria continuar não sabendo se são sons muito realistas ou não, sons que aparecem nesse filme. Alguns são óbvios, mas sei lá, alguns não sei. De novo, adoraria continuar não sabendo. Mas é um filme que realmente ele tem méritos técnicos bons ali, é um filme muito bem dirigido, é um filme relativamente bem atuado. Tem atores melhores e piores ali, mas é um filme relativamente bem atuado. É um filme... Eu entendo o Oscar que ganhou, pra época que é, e tudo isso pra mim tá ok, assim, eu entendo essas coisas. Eu acho que... Eu entendo que é um filme muito importante na história do cinema americano, ao mesmo tempo que é um filme que eu, por exemplo, não fazia questão nenhuma de ter assistido. A essa altura já vi 2 vezes, né? Mas não fazia questão nenhuma de ter visto. Estaria muito bem sem ver ainda. Mas eu entendo que é um filme com uma relevância histórica e sei lá. Mas um ponto que eu acho que é importante, 2 pontos na verdade que eu queria comentar, é que uma coisa é o seguinte: é muito fácil fazer essa crítica militar que esse filme tá querendo fazer, porque ele critica muito... Bom, por um lado ele critica as pessoas que estão tentando convencer os outros a ir pra guerra, mas elas não estão indo, né? Na figura do professor, né? Porque é esse cara que tá falando pros alunos, não, vocês têm que ir pra guerra, porque o homem mostra o valor dele indo pra guerra, vocês têm que defender nosso país e tudo mais. Só que ele não vai, né? Ele vai continuar ali, esperando vir a próxima leva de alunos pra ele fazer o mesmo discurso pra próxima leva de alunos, que inclusive é uma cena do filme. É uma cena que existe no filme. Isso é obviamente uma crítica. O Paul tem um determinado momento em que ele recebe licença e volta. Ele é liberado da guerra e volta pra casa. Quando ele volta pra casa, uma das cenas, ele tá tipo num bar, restaurante, sei lá, com o pai e uns amigos do pai. E esses adultos ficam discutindo o que eles acham que devia ser feito, como eles acham que a guerra devia ser lutada. Não, porque vocês estão indo por aqui, mas vocês vão vir por aqui é muito melhor. E não sei o que, e eles começam a comer e tal, eles falam, não, mas a melhor comida de verdade tá no exército. E assim, a maior parte do tempo em que o cara tava lá, ele nem tinha o que comer. Porque é assim a guerra mostrada dentro do filme, né? Vamos ficar aqui dentro do filme. As pessoas, os soldados, não têm o que comer. Eles roubam comida, porque eles não têm o que comer a maior parte do tempo. E o cara fica fazendo um discurso lá, o amigo do pai dele fazendo um discurso de não, porque pros nossos soldados tudo do bom e do melhor. Nossos soldados têm a melhor comida, a gente come as sobras aqui. Quando eles estão obviamente se alimentando muito bem e os soldados estão lá na verdade morrendo de fome, sabe? Então tem essa crítica. Enquanto eles estão fazendo treinamento ainda, eles são frequentemente maltratados de jeitos assim, bem idiotas, sabe? Eles não têm um tempo de descanso, tem que ficar fazendo o tempo de descanso combinado, dá um jeito de tirar deles, sabe? Então é um monte de coisa
coisinha assim que vai acontecendo para fazer críticas sobre como o exército está tratando seus soldados a todo momento. O filme faz isso o tempo todo. Só que é muito fácil fazer essa crítica quando o filme americano está falando do exército alemão, porque o exército do filme é o alemão. O filme é baseado num livro alemão, a história inteira é Alemanha, né? Todos os personagens são da Alemanha, do exército alemão. Então cria-se essa situação em que fica muito fácil criticar, porque você não está criticando o seu, você está criticando o do outro, que nesse momento não eram exatamente inimigos, mas não eram amigos também. Os Estados Unidos estava brincando de isentão nessa altura, sabe? Então esse é um ponto que eu acho que é importante de pensar em relação ao filme. É que ele não é tão transgressor quanto fazem ele parecer por esse motivo. Eu acho que esse motivo justifica muito do que acontece nesse filme. Eu chuto que se não fosse isso, se você troca tudo e faz o mesmo filme, mas são americanos, o filme provavelmente não ia ter sido exibido, sabe? Iam falar, não pode fazer esse filme não. Não pode passar, sabe? A censura ia barrar esse filme, o próprio estúdio ia barrar esse filme, ninguém ia querer fazer esse filme. Se fizesse, ninguém ia querer assistir, ninguém ia premiar. Porque como assim você tá dizendo que o exército dos Estados Unidos é ruim, tá errado, não trata os soldados bem? Como assim você tá dizendo essas coisas, sabe? Tudo isso é um absurdo. Então, por um lado fica essa coisa. Eu acho que se fala do filme como se ele fosse muito transgressor e incrível, mas é bem importante pensar nesse fato. É muito fácil falar do outro. Muito fácil. Segundo ponto que eu queria comentar. Eu acho que o filme tem um problema muito grande pra mim, que é o fato dele querer ter alívio cômico em uma quantidade razoável de cenas. Ao mesmo tempo que tiraram a atriz que era atriz de comédia, e realmente no momento em que a mãe dele aparece no filme, que é só no começo e depois nesse meio quando ele volta, todas são cenas muito sérias. Mas enquanto eles estão na guerra, tem um monte de momento de alívio cômico que eu não sei se ajudam muito a dar o peso que parece que a história quis dar, sabe? Não nessa época, pelo menos. Eu acho que hoje em dia a gente tá mais acostumado com essas coisas, talvez. Com essas histórias que também não precisam ser sofridas 100% do tempo. Mas eu acho que também se você vai querer dizer que o filme tá realmente criticando a coisa e tá sendo contra a ideia das pessoas lutarem na guerra ou qualquer coisa do tipo, eu acho que não dá pra você ficar botando as pessoas se divertindo no meio do caminho, né? Se a sua intenção era essa, eu não sei se a diversão funciona. E é uma coisa que o filme tem. O Lewis Milestone era um diretor que fazia comédias e filmes leves, às vezes. O livro me diz que ele era veterano de guerra, mas aí também não sei detalhes. Esse Oscar que ele ganhou por melhor diretor aqui, inclusive, se eu não me engano, foi o segundo que ele ganhou. Ele já tinha ganhado um lá no primeiro Oscar pelo filme que é Two Arabian Nights em inglês, que é uma comédia com temática de guerra, mais ou menos, mas é uma comédia. É uma comédia romântica, assim. Então ele é um diretor que vinha de comédias. Então, eu entendo que ele traz isso pro filme, mas eu acho que isso reduz a crítica que o filme tá fazendo, na minha opinião. Enfim, eu diria que pra qualquer pessoa que gosta de cinema de guerra, esse filme é, talvez, obrigatório. Porque eu entendo, por tudo que eu vejo escrito no livro, na internet, e sei lá, um pouco pelo filme que eu vi também, que esse filme é mais ou menos o pai do cinema de guerra. Eu acredito que esse filme, no quesito cinemas sobre este assunto, guerra, aí eu concordo que esse filme é realmente um divisor de águas, assim, parece ser. Por mais que eu falei antes que ele seja parecido com o Grande Desfile, a gente tem a transição do cinema mudo pro falado, faz uma diferença imensa. Aqui, a coisa dos sons, né? Não é nem exatamente a fala, mas os sons da guerra e tudo mais. É um filme que realmente define muita coisa. Então eu acho que pra quem gosta do assunto, eu imagino que é um filme obrigatório, assim, eu concordo que dentro do gênero parece ser um filme obrigatório pra você entender, né, sei lá, a história do cinema de guerra. Pra quem não gosta de filme de guerra, não precisa, eu acho. É um filme que dá pra você ficar sem ver, eu diria. Se você não tem um interesse prévio no assunto, eu diria que dá pra ficar sem ver, porque eu não acho que ele é um filme bom além disso, né? Tem filmes que tem uma temática específica, mas mesmo se você não gostar da temática, ele ainda é bom, né? Eu falo isso aqui com frequência em filme de faroeste, que é uma coisa que eu não gosto. Esse filme eu acho que ele é muito bom como filme de guerra, mas eu acho que se você não se interessa por filme de guerra, ele não vai te trazer outras qualidades, na minha opinião, pelo menos. Mas, de novo, se você gosta do assunto, ou pelo menos não tem nada contra, ou sei lá, que seja, né? Principalmente se você gosta do assunto. Acho que é um ótimo filme pra você ver a história, né, do cinema do gênero. Enfim, já assistiu esse filme? Deixa aí nos comentários o que você achou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!